Vamos lá, gente. Aula 16 vai falar sobre problemas de otimização. Problemas de otimização são os problemas de máximos e mínimos que eu falei na aula passada. Tá? A gente vai ter um probleminha para resolver em que precisa encontrar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. O primeiro é esse que está aí na tela. Determine dois números cuja soma é 100 e o produto é o máximo possível. Primeiro, a gente precisa modelar esse problema, a gente precisa colocar ele na linguagem matemática. Então, veja, eu preciso de dois números, vou dar nomes a esses dois números. Vou chamá-los de x e y. Mas x e y são tais que a soma é 100. E o que eu quero é que o produto seja o máximo possível. Você tem várias possibilidades para x e y. X pode ser 1, y pode ser 99, x pode ser 2, y pode ser 98. Tem muitas possibilidades, infinitas possibilidades, né? X pode ser π, y pode ser 100 menos π, mas qual dessas possibilidades me dá o maior produto possível? Então, o que eu quero? Eu quero que o produto seja máximo. É isso que eu quero. Tá? Então, eu preciso encontrar o ponto de máximo da função produto. Ora, mas a função produto está aparecendo aqui com duas variáveis. Eu preciso de uma variável só. Para isso, eu tenho aqui uma restrição no problema que vai me fazer escrever y em função de x. Eu daqui posso dizer que y é 100 menos x. Certo? E aí eu vou e substituo isso na minha função. De maneira que agora a minha função vai ficar só em função de x. Só vai depender de x. Isso vai ser x vezes y, que no lugar de y eu vou escrever 100 menos x. Ok? Então, a minha função produto, que é o que eu quero maximizar, é 100x menos x ao quadrado. Ok? Muito bem. Como é que eu vou encontrar um ponto de máximo para essa função? Eu vou atrás dos pontos críticos. Uma vez que eu tiver o ponto crítico, aí eu determino se ele é de máximo ou de mínimo por meio de algum teste. Então, para encontrar ponto crítico, faço a derivada igual a zero. Resolvendo essa equação aí, eu vou ter x igual a 50. Se x igual a 50 é um ponto crítico, eu preciso classificar esse ponto crítico. Segunda derivada. Essa segunda derivada é menos 2, o que significa que a minha função tem sempre concavidade para baixo, né? Porque segunda derivada é negativa. Então, 50 é mesmo o ponto de máximo. Então, a minha resposta é x igual a 50 e y, quem vai ser y? Y é dado lá no começo, 100 menos x.
Se x é 50, y é 50. Esses são os pontos. Ok? Um próximo problema é que a gente precisa construir caixas sem tampa com folhas de dimensão 20 por 35. Então, você tem lá um retângulo 20 por 35. E aí a gente vai cortar quadrados nos cantos. Então, quadrados todos do mesmo tamanho, para fazer a caixa. Determine os lados dos quadrados que devem ser recortados para que se tenha uma caixa com volume máximo. Veja, eu recorto aqui com... Eu não sei que tamanho eu vou recortar. Tá? Mas eu recorto esses quadrados aqui e junto esse lado com esse aqui, tá? Esse lado com esse aqui, fazendo uma dobra. Dobro aqui e aqui. Então, a minha caixa vai ter as seguintes dimensões. Quando eu dobrar, essa dimensão aqui não vai ser mais 35. Vai ser 35 menos 2x. Essa outra dimensão aqui vai ficar 20 menos 2x também. E a altura da caixa vai ser dado por x. Eu vou ficar com a altura x. Então, o volume da caixa vai depender só de x aqui. Vai ser área da base, 35 menos 2x, multiplicado por 20 menos 2x, multiplicado pela altura da caixa, que é x. Fazendo essas contas aí, eu vou encontrar o volume dado por 4x3 menos 110 x2 mais 700 x. E aí eu repito o procedimento da outra vez. Eu preciso encontrar ponto de máximo para essa função. Essa é a função volume. Eu preciso encontrar volume máximo, preciso encontrar o ponto, o valor de x que me dá esse volume máximo. Então, derivo. Encontrar 12x2 menos 220x mais 700 e faço isso igual a zero. Quando eu faço isso, eu encontro aí uma função, uma equação de segundo grau, tá? Que você joga lá na fórmula de Bhaskara e aí eu vou encontrar duas raízes. Uma raiz é aproximadamente 4,1. Você vai precisar de calculadora aí para conferir essas contas, tá? E a outra é aproximadamente 14,2. Então veja, tente cortar essa caixa, essa folha aí de papel, sei lá, tente cortar com um tamanho 14,2. Você vai pegar aqui, vai medir 14,2 e você vai cortar. Mas na hora em que você for cortar aqui, você vai passar da metade da caixa, da metade da folha. Isso não dá para acontecer, certo?
Então, o problema, a natureza do problema, exclui essa raiz. Ela não me serve. Você precisa ter x menor do que 10. X precisa estar entre 0 e 10, né? Porque é uma dimensão que você vai fazer um corte. Então, essa aqui cai fora. Eu vou ficar com essa aqui. Vamos verificar então se é um ponto de máximo como eu queria. Pegue segunda derivada. Isso vai dar 12,24x menos 220. Fazendo x igual a 4,1, já dá para ver que isso aí vai dar negativo. Então, o ponto que eu encontrei é mesmo o ponto de máximo. Beleza? O último problema é um problema em que você tem que construir um reservatório no formato de cilindro, que deve ter capacidade de 20 pi metros cúbicos. Então, o volume é fixado, você precisa ter 20 pi metros cúbicos. E o material tem custos diferentes para a base e para a lateral. O custo da base é de R$ 20 por metro quadrado e o custo da lateral é de R$ 16 por metro quadrado. Então, você vai fazer aqui um cilindro. Esse cilindro, ele precisa ter um raio da base e uma altura. Eu vou chamar a altura de H, o raio da base de R, tá? E eu preciso determinar o raio da base e a altura, de maneira que o cilindro tenha 20 pi metros cúbicos e que o custo seja o menor possível. Como é que eu calculo o custo? O custo vai ser o custo que eu vou ter na lateral. Então, eu vou ter a área lateral multiplicado pelo custo de 1 metro quadrado, né? Então, 16, mais a área das bases. Então, eu vou ter 2 vezes a área de uma base multiplicado pelo custo, né, de metro quadrado da base, 20. E como é que eu vou calcular a área lateral e a área da base? A área lateral, eu estou procurando a área que envolve o cilindro, certo? A área de superfície. Então, eu vou cortar esse cilindro, abrir ele todinho, achatar ele todinho. Eu vou ter 2 bases, a tampa e o fundo do cilindro, e o lado todo vai abrir aí feito um retângulo. A altura desse retângulo é H. Aqui você vai ter o R. De maneira que essa base aqui, ela precisa ter um tamanho que fecha em torno dessa circunferência. Então, ela precisa ter o mesmo tamanho que a circunferência aqui, tá? Então, esse comprimento aqui vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência da base. Então, a área lateral vai ser a área do retângulo, 2πrh, e a área da base
vai ser a área de um círculo, πr2. Então, a sua função custo vai ser 32 πrh e o custo da base vai ser 40 vezes a área da base, que é πr2. Veja, eu tenho uma restrição aqui de novo. A restrição é que o volume precisa ser 20 π metros cúbicos. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Quando você faz esse produto, isso tem que dar 20 π. Então, eu posso escrever H como sendo 20 π dividido por πr2. Cancela aqui o π com π. E isso vai ficar 20 sobre R2. Ok? E aí eu posso jogar isso na minha função custo, de maneira que a função custo vai depender de uma variável só. Vai depender só de R. Vai ficar 32 πr que multiplica o H, que é 20 sobre R2, mais 40 π R2. R2. Ok? Muito bem. Esse R pode cancelar com um R aqui. Eu vou ficar com 640 π sobre R mais 40 π R2. Essa é a função custo, dependendo aí só do raio da base do cilindro. Tá? Sigo o mesmo procedimento. Derivo. Essa primeira parte aqui, como se eu tivesse 640 π multiplicando R a menos 1, né? Então, eu vou ficar com menos 640 π sobre R2 mais 80 πr. Igual isso a zero. Vou ficar com 80 πr igual a 640 π sobre R2. Então, π cancela com π. Eu vou passar esse R2 para cá e esse 80 para cá. Então, eu vou ficar com R3 igual a 640 dividido por 80. Isso dá 8. Então, R é a raiz cúbica de 8, que é 2. Esse é o raio. Se eu jogo lá na restrição aqui, ó, eu encontro H. H é 20 sobre R2. Então, se R é 2, H é 20 sobre 4, que é 5. Falta uma coisa. Falta verificar se eu encontrei mesmo ponto de mínimo. Qual é a segunda derivada da função? Então, veja, qual é a primeira derivada? Ó, aqui eu vou ficar com 1280 π sobre R3
mais 80π. Então, tá claro, quando você substituir o R por 2, o resultado vai ser positivo. Então, derivada segunda aplicada em 2 vai ser positivo. Isso significa dizer que 2 é ponto de mínimo. Ok? Muito bem. Esses problemas que foram resolvidos aqui, eles são problemas que estão lá naquele livro texto que eu coloquei no CIRA, tá? Lá no primeiro tópico, na apresentação do programa, eu coloquei um livro lá para servir de base para vocês. Então, esses problemas estão lá escritos de uma maneira muito melhor, tá? Muito mais organizada. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Beleza? Até mais.